Bom dia. Estamos iniciando aqui o capítulo de gases. Para a gente entender gases, é sempre bom a gente, no início do capítulo, falar sobre a teoria cinética dos gases. A teoria cinética dos gases, ela explica como que é o gás. Vamos supor que eu tenho um recipiente aqui com um gás. Então, as moléculas do gás estão sempre completamente livres. Não tem nenhum tipo de força de atração entre elas, que nem tem no líquido ou no sólido, né? Que tem lá forças intermoleculares, DDI, DDP, ligação de hidrogênio. Então, moléculas completamente livres. E essas moléculas livres estão em movimento contínuo, sempre se movimentando bastante em todas as direções e sentidos. Se elas estão se movimentando, vai haver colisões, vai bater uma molécula na outra. E essas colisões são perfeitamente elásticas. O que é isso? Com a mesma velocidade que ela bateu, ela volta. Então elas estão dentro do recipiente. Ela vem e bate na parede, vem e bate na parede. Quando ela bate na parede, o que ela faz? Ela empurra a parede, exercendo pressão. O que é pressão? Força por unidade de área. Quer dizer, quanto mais batidas por unidade de área na parede do recipiente, maior a força que o gás está exercendo lá no recipiente. Então, quanto mais colisões, maior a pressão. E outra coisa, se eu aumentar a temperatura, essas partículas se agitam mais. Se agitam mais, tem mais colisões, então aumenta a pressão. Então eu tenho três coisas que são relacionadas uma com a outra: a pressão, o volume e a temperatura. Se eu mexo com uma dessas, eu mexo com as outras duas. Por exemplo, aumentei a temperatura, aumentou a pressão. Se a parede for elástica, o volume vai espichar, vai aumentar. Vamos falar um pouquinho sobre pressão. Evangelista Torricelli, ele foi o primeiro que chegou a medir a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? É a pressão dos gases da atmosfera sobre nós. Se eu estou ao nível do mar, tem uma quantidade de gás sobre mim. Se eu vou lá eu estou lá em Santos, tem uma pressão sobre mim. Vou para São Paulo, uma pressão um pouco menor, porque eu subi o morro, subi a serra para chegar em São Paulo. Se eu vou lá para o Everest, a pressão sobre mim vai ser muito menor. A camada de gases vai ser menor. Então, quanto mais alto o local, menor a pressão sobre a gente. O Torricelli fez a seguinte experiência. Ele pegou um tubo de ensaio de 1 metro, encheu de mercúrio até a boca, tampou a ponta com o dedo e virou de ponta cabeça dentro de uma bandeja cheia de mercúrio. A pressão atmosférica aqui fora segurou dentro do tubo 76 centímetros de mercúrio. Se o Torricelli, isso aí lá em Santos ele fez a experiência, se ele for fazer a experiência lá em São Paulo, como você subiu a serra, a camada de gases aqui fora, exercendo a pressão, vai ser menor. Então vai sair mais gás para fora. Então vai ficar menos mercúrio aqui dentro. Se eu for fazer essa experiência lá no Everest, a pressão de fora é menor, sai mais gás para fora. Gás não, desculpe, mercúrio. Então quanto mais elevado o local, menor a quantidade de mercúrio dentro do tubo de 1 metro. Lá em Santos, quando ele fez a experiência, não foi em Santos, né, na Itália, ficou aqui dentro 76 centímetros, que a gente diz que é a mesma coisa que 760
milímetros de mercúrio. Então, 1 atm é igual a 760 mmHg, que é igual a 760 torr de Torricelli, que é a mesma coisa que 10 a quinta PA de Pascal. Vou falar a respeito de volume. A unidade que a gente mais vai usar aqui nos nossos exercícios é o litro, que é a mesma coisa que 1000 ml, que é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Quando se trata de um volume grande de gases, a gente usa a unidade metro cúbico. 1 metro cúbico são 1000 litros. Para converter um em outro, converter aqui e aqui, basta uma regrinha de 3. É lógico que você tem que guardar essa relação, né? Temperatura. Nas fórmulas, gente, você tem que trabalhar sempre com Kelvin. Se você usar outra unidade de temperatura, vai dar tudo errado, tá? Então, nas fórmulas, fazer os cálculos sempre em Kelvin. Não esqueçam disso, senão vai dar tudo errado. Agora, as respostas, geralmente a gente vai dar em Celsius, que é o que a gente fala no dia a dia. Eu não falo hoje está tantos Kelvin de temperatura, tá? A gente usa, então, no dia a dia, Celsius. A conversão aqui é simples, né? Para fazer Celsius para Kelvin, basta somar 273. Kelvin para Celsius, subtrair 273. Vamos começar agora falando das transformações gasosas. A primeira é a isotérmica, que é ela que ocorre com volume, desculpe aqui, ocorre com temperatura constante. Iso é mesmo, térmica, temperatura. Então, temperatura constante, mesma temperatura. Iso é mesma temperatura. Então, se o T é constante, variam o P e o V. Então, vamos fazer uma experiência aqui. Peguei um cilindro, que nem uma seringa, com um êmbolo. No início, a pressão que o êmbolo estava fazendo sobre o gás que estava lá dentro do cilindro era 1 atm e tinha 1 litro lá dentro. Aí eu peguei, apertei mais, dobrei a minha pressão de 1 para 2 atm. Dobrei a pressão, o volume caiu para metade. Dobrei de novo a pressão, o volume caiu para metade de novo. Daí o Boyle chegou à seguinte conclusão: se eu fizer o P vezes o V, dá sempre a mesma coisa. Veja lá, ó, 1 vezes 1 deu 1, 2 vezes meio deu 1, 4 vezes 0,25 deu 1. Então o produto PV dá sempre o mesmo valor, é uma constante. Então eu posso dizer que se eu fizer a pressão daqui vezes o volume daqui, vai ser igual a pressão daqui vezes o volume daqui, que é igual a pressão daqui vezes o volume daqui. Então, quando se trata de um exercício com temperatura constante, a gente vai usar o P1, V1, P2, V2. Vamos agora aqui, pôr no gráfico aqui, olhar os dados lá da experiência e colocar no gráfico. Quando a pressão era 1, o volume era 1 também. Então, deu um ponto aqui, ó. Quando eu passei a pressão para 2, o volume foi para meio. Aqui, ó. E quando eu passei a pressão para 4, o volume caiu para 0,25. Unindo os pontos, nós temos essa curva aqui que se chama hipérbole. Então, no gráfico PV, quando tiver esse jeitão aqui, isso aqui é uma hipérbole, significa isotérmica, significa temperatura constante. Depois temos a isobárica. Isobárica significa
pressão constante. Então, isobárica T constante. Então, quem varia? Variam. Se o P é constante, variam o V e o T. Então, vamos de novo fazer a nossa experiênciazinha ali. Vou pegar lá meu cilindro. Tem um êmbolo aqui, móvel, e tem um peso aqui em cima. Esse peso para segurar o êmbolo. Tem o gás aqui dentro. Então, o meu volume aqui, vamos supor que seja 0,25 litros. E a temperatura aqui seja 100 Kelvin. Se eu pegar e dobrar a temperatura, como a gente já disse lá no começo, quando eu aumento a temperatura, as partículas se agitam. Se as partículas se agitam, provoca mais pressão. Se provoca mais pressão, vai empurrar o êmbolo para cima. Então esse êmbolo vai vir aqui para cima. Mesma quantidade de gás aqui. E eu dobrei para 200. Então o volume dobrou, foi para meio litro. O mesmo peso segurando o êmbolo aqui, ó. Esse peso está segurando o êmbolo. Se eu de novo dobrar a temperatura, passar para 400 Kelvin, o volume vai dobrar. Então eu terei aqui 1 litro. Então o Charles e o Gay-Lussac chegaram à seguinte conclusão: o quociente V sobre T é igual a uma constante, dá sempre o mesmo valor. O quociente V sobre T é uma constante. Então eu posso dizer que o volume da primeira, se eu dividir 0,25 por 100, dá a mesma coisa que meio por 200, que dá a mesma coisa que 1 por 400. Então eu posso dizer que se eu fizer V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. E o gráfico? O gráfico, vocês estão vendo aí, que à medida que eu aumento a temperatura, aumenta a pressão. Então são grandezas diretamente proporcionais. Aumenta um, aumenta outro. Então vai ficar assim, ó. Gráfico de V em função de T. Quer dizer, vamos pensar ao contrário agora.
Eu vou diminuindo a temperatura, diminui o volume, diminui a temperatura, diminui o volume. Quando eu chegar no 0 Kelvin, aqui no 0 Kelvin, o volume é 0. Aí eu começo a esquentar. À medida que eu esquento, aumenta a temperatura, aumenta o volume, aumenta a temperatura, aumenta o volume. Vai dar uma reta assim, grandezas diretamente proporcionais. Então isso é a isobárica. Vou falar agora da isocórica, isométrica ou isovolumétrica. É aquela que ocorre com um volume constante. Por exemplo, você tem lá seu frasco de desodorante. Se você pegar e colocar no fogo isso, você vai esquentar, o que vai acontecendo? Vai aumentando a agitação lá dentro, o volume é constante, o volume não aumenta, a pressão vai aumentando, chega uma hora que vai explodir. Por isso lá no rótulo consta lá, não colocar no fogo. Então aqui, volume constante. Então quem varia? Variam. Se o volume é constante, variam P e T. Então na minha experiência agora, o meu volume aqui vai ser constante, o meu frasco vai ser sempre o mesmo, sempre do mesmo tamanho. Não vai ter o êmbolo móvel. Seria como se eu tivesse um frasco de desodorante e estou esquentando ele. Aqui dentro tem o gás. No início, vamos supor que a minha temperatura seja 100 Kelvin e a pressão igual a 1 atm. Dobrei a temperatura para 200 Kelvin. A pressão dobrou para 2 atm. Dobrei a temperatura para 400 Kelvin. A pressão foi para 4 atm. Então, grandezas diretamente proporcionais. Aumenta um, aumenta outro. Então, o Charles, de novo, com o amiguinho Gay-Lussac dele, Charles e o Gay-Lussac, chegaram à seguinte conclusão. O quociente V sobre T P sobre T, que varia P e T, né? O quociente P sobre T é uma constante. P sobre T é uma constante. Então, daí eu posso dizer que se eu fizer P1 sobre T1, vai ser igual a P2 sobre T2, que é igual a P3 sobre T3 e aí por diante. O gráfico
P e T são grandezas diretamente proporcionais. À medida que aumenta um, aumenta outro, que nem lá no anterior. Quando a temperatura for 0 Kelvin, a pressão vai ser 0. Aí vai aumentando a temperatura, vai aumentando a pressão. Daí, para ficar mais fácil para vocês guardarem essas 3 transformações, nós vamos reuni-las todas em uma só, que é a chamada equação geral dos gases perfeitos. Ou também chamados gases ideais. Então o que eu vou fazer? Vou pegar a primeira transformação, a isotérmica, que eu apaguei já aqui, que era P1, P1V1, P2V2. Aí eu vou pegar ela, vou pegar a segunda, que é a isobárica, e colocar em cima dessa. Então, ó, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. E vou pegar a terceira, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Quer dizer, coloquei tudo em cima da outra, as 3. Então, você guardando esta, você guardou as 3. Se for temperatura constante, basta você esquecer a parte de baixo. Se for volume constante, você esquece o V. Se for pressão constante, você esquece o T. Então aí, variamos. E pode acontecer no exercício lá, variarem as 3 coisas ao mesmo tempo. Vamos lá, exercícios. Primeiro, a seringa a seguir na seringa a seguir é realizada uma experiência que mostra a dependência entre pressão e volume numa transformação isotérmica. No início do experimento, o êmbolo se encontra na posição em que o volume da seringa é 10 ml. Então, esse é o meu volume inicial. V1, 10 ml. E contém ar atmosférico ao nível do mar. Se é ao nível do mar, acabamos de ver lá que ao nível do mar a pressão é 1 atm. Então, minha pressão inicial, 1 atm. Tampando-se a extremidade da seringa e pressionando o êmbolo até que seu volume se reduza a 4 ml. Então, meu V2, 4 ml. Gente, cuidado com esse negócio desse exercício aqui. Seguinte, reduziu a 4 ml, quer dizer que tornou-se 4 ml. Porque tem outro tipo de exercício que ele fala assim, reduziu em 4 ml. Aí você tem que tirar 4, né? Pode-se afirmar que a pressão do seu anterior será igual a. Então, eu quero saber o meu P2. Então, quem que está constante aí? A temperatura, né? Ele não falou da temperatura realizada numa transformação isotérmica, temperatura constante. Então, vou usar lá P1, V1, P2, V2. Cuidado, gente, para não misturar a unidade.
Se usou ml aqui, tem que ser ml aqui. Usou ATM aqui, tem que ser ATM aqui. Se for litro aqui, tem que ser litro aqui, tá? Você tem que optar por um tipo de unidade. Então vai ficar a pressão 1 vezes o volume 10 igual a P2, que eu não sei, vezes o V2, que são 4 ml. Então vai ficar P2 igual a 10 dividido por 4. P2 igual a 10 por 4 dá meio, dá 0,25. Dez por 4, 2,5, né? 10 por 4, 2,5 ml. É de alternativa? Isso, letra B de jeans. Deixa eu fazer um comentário aqui. Você está cozinhando no seu fogão a gás. Num determinado momento, apaga o fogo. Acabou o gás? Não, o gás não acabou. O que aconteceu é que a pressão lá dentro do botijão ficou igual à pressão de fora. Quanto de gás tem lá dentro? O tamanho do botijão. Se o botijão couber 20 litros, você tem 20 litros de gás lá dentro. Agora, se fosse, ao invés de um botijão, fosse uma bexiga, que conforme fosse gastando, fosse murchando, aí no fim você não teria gás. Mas como o recipiente tem paredes fixas, rígidas, então, quando parou de sair gás, ainda tem gás lá dentro. Igual o seu desodorante. Chegou uma hora que parou de sair. Você põe no chão, dá um pisão nele, amassa ele e vai sair de novo, tá? Porque você diminuiu o volume. Segundo, substâncias no estado gasoso apresentam grande sensibilidade a alterações de pressão em função do volume e da temperatura em que se encontram. Nesse sentido, ao calibrar o pneu do seu automóvel pela manhã, numa temperatura de 17 graus Celsius, então, segundo, e a T1, 17 graus Celsius. Veja que é Tzinho, Tzão é Kelvin. O motorista ajustou a pressão para 29 PSI. Então, P1, 29 PSI. Durante a tarde, quando a temperatura dobrou para 34 graus, então T2, 34 graus. Eu quero saber a nova pressão do pneu. Bom, primeira coisa, eu não posso trabalhar com graus Celsius. Eu tenho que pegar e transformar isso aí para Kelvin. Então eu vou fazer 17 mais 273. 7310. 7189, 290 Kelvin. Isso aqui é 290 Kelvin. Tá certo? 17, 7310, 7189. Tá certo. E a mesma coisa aqui. 34 graus, tem que fazer mais 273. 3367, 7310, 11, 317. Deixa eu conferir aqui, ver se está certo essa minha conta. Aqui não falou.
Então, quem está variando? P e T. Então, vai ser P1 sobre T1. Por que é P e T que está variando? Porque o volume do pneu é sempre o mesmo. O pneu não cresce de tamanho a hora que você coloca mais ar. Tá? O volume é constante. P2 sobre T2. O volume do pneu é o mesmo. Então, a pressão inicial, 29, dividido pela temperatura inicial, 290. A minha pressão final, estou procurando. E meu volume, minha temperatura final, eu apaguei 34, quanto tinha dado? 34 mais 273, 3367, 11, 317, 7, 7310, 3367, 7310, 307. Então vai ficar P2 igual a 29 vezes 307 dividido por 290. Aqui corta aqui, né? Dá 10 embaixo. 307 por 10 dá 30,7 graus. Graus não. PSI. 30,7, letra C. A ilustração a seguir mostra o que ocorre com uma bexiga preenchida com ar atmosférico ao ser colocada em contato com o nitrogênio líquido, que é gelado demais, né? Sabendo que o volume inicial da bexiga, nas condições ambientes, 25 graus, então, esse aí é o exercício 3. Minha temperatura inicial, 25 graus. Volume inicial, 2 litros. Após entrar em contato com o nitrogênio líquido, será igual a... Ele deu a temperatura do nitrogênio líquido, T2, igual a menos 196 graus Celsius. Ele quer saber o novo volume. Isso aqui vai dar 298 Kelvin. 273 menos 196 vai dar 77 Kelvin. Agora é só substituir na fórmula. O que está variando? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. V1, 2 litros, T1, 298, V2 estamos procurando, e o T2, 77 Kelvin. Então ficou V2 igual a 2 vezes 77 dividido por 298. Dá para cortar? Não tem nada para cortar aí, né? E aqui deu 0,516 litros. E a resposta está em ml, então divide por 1000. Ou melhor, vezes 1000. Porque um litro são 1000 ml. Então vai dar 516 ml, letra C.
Quarto, pessoas com doenças pulmonares provocadas pelo uso do cigarro necessitam, em alguns casos extremos, respirar oxigênio puro proveniente de cilindros contendo este gás. Um cilindro de 20 litros de oxigênio, então, V1, 20 litros. Um cilindro de 20 litros de oxigênio é vendido nas lojas especializadas numa pressão de 200 atmosferas. P1, 200 atmosferas. Na temperatura de 27 graus Celsius. Estão vendo aí que tem três coisas variando agora. Para que essa mesma quantidade de oxigênio estivesse exercendo uma pressão de 1 atm, então P2, 1 atm. Para que essa mesma quantidade de oxigênio estivesse exercendo uma pressão de 1 atm a 57 graus, qual deveria ser o volume do cilindro? Quer dizer, se eu passar a pressão de 200 para 1 e a temperatura de 27 para 57, eu quero saber qual vai ser o novo volume. Quer dizer que as três coisas estão variando. Então eu vou usar a equação inteira. Ó. T1, V1, T1, P2, V2, T2. O meu P1, 200 atmosferas. O meu V1, 20 litros. O meu T1, esse aí eu tenho que arrumar, né? Isso aqui é 300 Kelvin. 300 Kelvin. P2, 1 atm. O V2 estamos procurando. E o T2, 57 mais 273, 7310, 8513, 330. 330 Kelvin. Então vai ficar V2 igual a 200 vezes 20 vezes 330 dividido por 300. Eu posso cortar esses dois zeros aqui, corto esse zero aqui. 33 por 3, por 3 dá 11, né? 233 dá 11, né? Corto aqui dá 11. E aí faço 200 vezes 20. 200 vezes 20. Dois, 2, 4. Mais 3 zeros. Vezes 11. Que vai dar 4.400, né? Não. 4 vezes 11 dá 44, né? 11 vezes 4 vezes 4 vezes 4 dá 44. Mais 3 zeros. 44 mil litros. Estou comendo um zero aqui, deu 4.400. O que eu errei aqui de zero?
200 vezes 20. 2, 2, 4. Mais 3 zeros. Cortei aqui. Ficou 11. 200 vezes 20 vezes 11. 4.000 vezes 4.000 vezes 11. 44.000. Errei alguma coisa. 200 vezes 20. Dividido por 300. Eu perdi um zero aí. Aqui vai dar 4.400 litros. E aí, por hoje é só.